Meu nome é David Denucci, eu sou representante comercial. Logo após o final de ano de festas, que a gente tivemos, eu e toda a família resolvemos passear numa colônia de férias entre o mês de janeiro. No primeiro dia, a gente foi surpreendido pelo um acontecimento que o meu concunhado veio a falecer. Todos nós fomos ali surpreendidos com aquela morte. Para nós que tínhamos o primeiro dia de férias, o ano já começou mal, com a tragédia na família. Com os primeiros dias eu vi a depressão. Eu não conseguia dormir à noite. Eu comecei a me sentir muito mal porque eu não parava de pensar na morte desse meu concunhado. Cada dia que passava para mim ficava mais difícil, porque eu já não comia mais, eu já comecei a perder a minha concentração de trabalho. Eu cheguei a falar com um diretor meu, no meu trabalho, e ele falou assim: David, eu acho que você tem que buscar uma ajuda médica. E até que eu fui ao psiquiatra, uma das consultas. Chegando ao consultório do psiquiatra, ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. E logo em seguida, ele me receitou um monte de medicamento, calmante, antidepressivos. E aí começou meu fundo de poço, porque eu não conseguia mais ter o meu consciente, saber o que eu estava fazendo, porque aquelas medicações eram tão fortes que eu saía fora do normal. Eu não sabia mais os dias, as horas, eu não tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia, e o transtorno do pânico, cada dia que passava, ia aumentando mais ainda. E eu não conseguia entender porque eu tomava a medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez eu melhorar, piorava. Todo mês eu trocava de medicação. E aí eu começava a suar frio, eu começava a sentir dor de cabeça, o meu coração acelerava, eu sentia palpitação no coração. E eu já estava fazendo uso de medicamento há mais de 2 anos já, tomando antidepressivo, tomando os calmantes. E até que nessa ida com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E nessa porta da igreja, logo um pastor me atendeu. E ele perguntou para mim: o que está acontecendo com o senhor? E eu falei para ele assim: pastor. E eu chorava. Eu não parava de chorar aquela tarde. Eram umas 3 horas da tarde naquele dia. E ele pediu para me sentar. Ele fez uma oração para mim. Essa oração não foi muito bonita. Foi uma oração que eu achei ela até um pouco feia, porque eu vinha de outra denominação, de uma outra igreja. E naquela outra igreja, eu nunca tinha visto o meu pastor orar daquela forma. Mas aquela oração resolveu, porque o coração palpitando, a sensação de morte, ela passou. E o pastor perguntou para mim: como que o senhor está se sentindo agora? E eu falei: bem. E aquela tarde ele me falou uma palavra. Ele falou assim: seu David, o senhor não nasceu tomando esses medicamentos. E o senhor não vai morrer tomando esses medicamentos. O senhor quer ajuda? Ai, meus olhos encheu de alegria. Aquela voz que eu escutei daquele homem de Deus falando, eu vi que foi o próprio Deus falando comigo. E ele falou assim, me entregou um folheto e falou assim: o senhor pode vir sexta-feira fazer uma corrente da cura da depressão? E eu falei assim: posso? Quando eu cheguei em casa,
que eu vi o folheto, eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não vi a hora de chegar sexta-feira. Nessa noite eu dormi. Eu dormi bem. Eu comecei a sentir a diferença. Ai, quando chegou sexta-feira que eu fui até a igreja, que eu chegando lá eu procurei ele. Falei, pastor, eu vim hoje, eu estou aqui. Aí ele falou assim, fica firme, rapaz. Vai dar tudo certo, hein? E aí eu fui com a minha esposa. E naquele dia foi onde tudo começou. Todos os dias eu ia. Era de segunda a segunda. Eu passei a fazer da Igreja Universal o meu cantinho. Todos os dias eu ia em todas as reuniões. Quando eu saía do trabalho, eu ia para a igreja. E quando era meio-dia, eu não via a hora de chegar meio-dia para escutar a oração do Bispo Macedo. Porque para mim a parte que era mais importante era quando ele falava assim, coloca um copo de água. E quando ele falava, aquela água era o meu medicamento, porque era tão forte que quando eu tomava aquela água, me dava mais força ainda. Eu tomava aquela água com tanta fé, mas com tanta fé, que todo dia era coisa tão gloriosa que eu não perdia por nada. Aonde eu tava, se eu tava dentro do meu automóvel, qualquer lugar que eu tava, eu parava para escutar a oração do meio-dia. Era tudo aquela oração para mim, porque me ajudava muito. Aquelas palavras, aquela oração que ele fazia, eu sentia uma paz tão grande. E quando eu bebi aquela água, ai que eu tinha mais força. Numa consulta psiquiatra, eu fui pro retorno, eu fiz questão de ir. Eu não deixei de ir. E a psiquiatra falou assim pra mim assim, nossa, você está tão bem hoje. O que aconteceu? Eu falei assim, eu encontrei um lugar. Eu encontrei um lugar onde resolveu o meu problema. E ela falou assim pra mim aquele dia, eu acho que eu já vou até te dar alta dos medicamentos. Mas eu já não tava mais tomando meus medicamentos. Aquele dia, eu já não tomava mais nenhum medicamento. Eu já não tomava mesmo mais antidepressivo. Eu já não tomava calmante. Eu já dormia sem os remédios. Ela viu que eu melhorei, porque muitos pacientes, ela falou pra mim que ficava 5, 6 anos e nunca conseguia ficar livre dos medicamentos. Mas quando eu encontrei essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu, eu comecei a seguir tudo que o homem de Deus me ensinava no altar. Eu me batizei nas águas novamente. Eu passei pelo batismo porque, como eu era de outra denominação, eu não tinha um Espírito Santo. Porque se eu sofria com a depressão, se eu sofri com todos os males que eu tinha, com o transtorno do pânico, e eu resolvi, quando eu aprendi a fé inteligente aqui na Igreja Universal, e aí numa quarta-feira foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Naquela quarta-feira veio um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira, que eu fiquei maravilhado. Eu não senti nada, eu só tive certeza. Só certeza que Deus era comigo.
que Deus era comigo. Eu tinha tanta certeza, eu não senti nada, nada. Mas a certeza, a alegria que veio dentro de mim, foi maravilhoso. Eu cheguei em casa tão maravilhado aquele dia, e aí tudo mudou na minha vida. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tô curado, liberto da depressão. Hoje eu trabalho normal, eu pego o meu automóvel, eu saio com a minha família, eu vou viajar, eu tenho um relacionamento com a sociedade normal. Hoje eu sou uma pessoa normal e as pessoas ficam surpreendidas como eu venci a depressão, porque eu não faço mais nenhum uso de medicamento nenhum. Então eu consegui vencer a depressão através do Espírito Santo. E hoje eu faço parte também do projeto, do grupo Depressão Tem Cura. É um privilégio, porque fazer parte desse grupo hoje é poder ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão querendo se suicidar. E eu posso ajudar as pessoas, porque eu venci a depressão. Outra hora que eu tinha medo da morte, hoje eu venci a morte. Eu sei que um dia eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas a importância é que eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou. Então hoje a felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o Espírito Santo é muito forte hoje na minha vida.